Oi, oi, aqui é a Júlia da Sandali Cedro e vou ensinar vocês nesse vídeo como fazer o casaquinho dopamina, que faz parte do nosso conjuntinho aí em parceria com a Simone Guerreiro para a Fios Pinguim. E a gente vai trabalhar com o fio Bela, então bora aprender. Bom, gente, então vamos lá, vamos começar, né, a aprender o nosso casaquinho. Aqui eu já tenho o meu top da Si, que é composição junto com este casaco, e vocês vão perceber que é a mesmíssima trama que a gente fez nas duas peças, então vou explicar aqui rapidamente com uma amostrinha para vocês como que vocês vão fazer. Então vamos começar pelos materiais. A gente vai trabalhar com essas 5 cores de Bela, vocês têm as referências aí no PDF. Para fazer um casaquinho P, eu usei um novelo de cada cor, mas se você quiser fazer o conjunto, né, já recomendo que vocês comprem 2 novelos de cada cor para vocês terem uma margem de segurança. Eu trabalhei com uma agulha de 3 milímetros, tesoura, marcadorzinho de carreira e também uma agulha de tapeceiro para os arremates. Nós vamos iniciar com uma amostra no ponto barra e esse ponto barra vai ser em ponto alto. Então, a gente vai começar colocando 13 correntes na nossa amostra. E eu vou ter um total de 10 pontos altos aqui, tá bom? Fiz os 10 pontos altos, vou virar e vou recomeçar fazendo pontos altos, mantendo esse mesmo número, tá bom? Eu gosto de começar fazendo um ponto baixo e uma corrente para ser o meu primeiro ponto alto, e assim eu vou pegando sempre nessa segunda alça que eu tenho na carreira anterior. Fez os 10 pontos, vira novamente e recomeça, também trabalhando na segunda alça e fazendo 10 pontos altos. Vocês vão fazer isso pela quantidade indicada na receita escrita, e vocês vão trabalhar o ponto barra dessa forma por todo o casaco. Toda vez que a gente tiver ponto barra, a única coisa que vai mudar é a largura, né? Aqui a gente tá fazendo com 10 pontos, vai ter um momento que a gente vai fazer com 6 pontos, então é só isso que vai mudar, tá? Então aqui a gente vai fazer com 10, tanto para as costas quanto para as frentes do casaco. Então vamos supor que eu já fiz toda a extensão, o comprimento das minhas costas, tem uma faixa do tamanho das minhas costas. Nós vamos primeiro pegar o verde e vamos fazer uma carreira inteira de ponto baixíssimo, para a gente ter uma base para fazer 2 carreiras de ponto baixo nesse mesmo verde. Então, eu venho, engato bem na extremidade da minha barra, o fio verde e vou trabalhar pontos baixíssimos, sempre nas alcinhas aqui mais da parte de fora da lateral dos pontos. Vocês vão distribuir sempre aonde a agulha de vocês entrar, né, nessas laterais de ponto, e de forma, gente, que não aperte muito e nem fique embabadado, ou seja, com muitos pontos. Tenta manter uma tensão de ponto similar também em todos. E vai sentindo se tá ficando muito preso, muito amarrado, né? Ou se tá ficando com a mesma maleabilidade que você já tem na barra que você trabalhou, na cor rosa, certo? Chegou até o final, a gente vai virar, vamos subir uma corrente e a gente vai trabalhar ponto baixo só na segunda alça do ponto baixíssimo que a gente fez. Então, aqui, vocês vão ver quando eu virar, que é isso que vai dar a base pro meu ponto, e nessa troca de cor fica bem bonito o acabamento, não ficar aqueles pontos tudo tortinho, né, querendo cada um entrar num lugar. Percebam aqui na virada, dá pra ver, ó, a gente tem uma base de pontos baixíssimos pros meus pontos baixos. Então, são duas carreiras de ponto baixo no verde, e já posso encerrar. Depois do verde, a gente vai trabalhar com o fio bege, tá bom? E a gente vai trabalhar 2 carreiras de meio ponto alto. Tem que prestar atenção para sempre ver a ordem que você tá na carreira. Então, aqui eu voltei com ponto baixo, aqui eu fui. Então, eu terminei, eu tenho que voltar. Então, sempre olha, porque a carreira tem que ser sempre indo e voltando. Então, nas trocas de cores, principalmente, é muito importante que vocês reparem nisso para não fazer errado, tá? Faço sempre o primeiro ponto dessa forma, com um ponto baixo e uma corrente.
e aí eu sigo fazendo meio ponto. Depois eu vou fazer uma corrente de subida e vou trabalhar também só na segunda alça. Esse detalhe do meio ponto fica aqui pra frente. Então, uma corrente depois do ponto baixo e aí sim meios pontos altos. Encerramos o bege, vamos voltar pro verde. Então, ó, percebam, tava indo, então eu tenho que virar e conectar a minha nova carreira com o verde por aqui. Fiz o meu primeiro ponto baixo, continuo por toda a extensão da carreira. Sigam contando os pontos para vocês não diminuírem nem aumentarem, tá bom, gente? Vocês têm que ter a mesma quantidade aí de pontos até o momento indicado que precisar fazer alguma alteração. Depois, vamos lá, mais uma vez, outra carreira de ponto baixo no verde. Então, são duas de ponto baixo, duas de meio ponto no bege, e depois volto para duas de ponto baixo no verde. Com o roxo, a gente vai trabalhar também com o meio ponto, só que é uma carreira só, tá? Então, vou fazer aqui já uma corrente na minha agulha, introduzo no primeiro espaço e começo a fazer os meus meios pontos altos. Corto, como eu falei, é uma só no roxo, a que a gente fez 2 era no bege, tá? Aqui a gente tinha 2, aqui é um só. E por fim, a gente vai trabalhar a carreira no manteiga, que é esse aqui mais branquinho, com uma carreira de pontos altos cruzados, tá? Aqui, gente, pode fazer de duas maneiras. Vocês podem começar no ponto mais na extremidade, fazendo um ponto alto, simples, e depois começar o cruzado, ou seja, pula um, vou pro seguinte, faço um ponto alto, agora eu volto no que eu pulei e faço um ponto alto. E a gente faz esse cruzadinho, um xizinho. Então, vocês podem fazer o primeiro sempre um sozinho, e aí vocês vão colocando cruzado até onde der, ou vocês podem começar já cruzando. A única coisa que vocês têm que ver é quantos pontos vocês têm para vocês manterem o mesmo número de pontos também. Então, agora, quando vocês forem começar a próxima carreira da sequência, que é de ponto baixo, se eu tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na minha amostra, eu tenho que continuar tendo 7 pontos aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá certo? Então, é só prestar atenção nisso e contar para vocês manterem aí a mesma quantidade de pontos. Então, essa é a nossa trama, a gente vai fazer isso aí por todo o casaco, vou explicar para vocês o passo a passo agora de cada etapa, de cada peça, mas agora vocês já sabem como que a gente vai trabalhar. Então, aqui eu tô com as minhas costas, eu trabalhei por 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 vezes a sequência, mas isso vai depender do tamanho, comprimento que vocês querem o casaquinho, tá joia? Depois de ter terminado a sequência, eu fiz mais 2 vezes as carreiras de ponto baixo aqui, tá vendo? Uma indo e uma voltando, para conseguir fazer o ombro. O ombro a gente vai fazer sugestão, tá? Vocês podem mudar essa quantidade de pontos de acordo com o corpo, o tamanho de vocês. Eu fiz com 20 pontos e fiz mais essa sequência aqui, de bege, verde, roxo, branco, verde, bege e verde. E parei, tá? Encerrei e fiz do outro lado a mesma coisa. Então, a partir do verde que eu fiz, eu contei 20 pontos e a mesma quantidade e parei aqui no verde. Agora, vamos olhar ali à frente. Vocês vão ter, então, as pecinhas, né? Aqui eu já comecei a união e vocês vão ter 2 pecinhas assim, depois que a gente faz as diminuições. De um lado, a gente fez a diminuição, né, num sentido, no outro, justamente para criar esse detalhe aqui da diminuição na lapela. E vocês vão observar, né, que vocês vão ter aí o encontro das carreiras. Então, aqui eu tô com a peça semi-posicionada, né, ela não tá presa ainda, mas para vocês conseguirem visualizar que vocês vão ter 2 dessas partes aqui para as frentes. E aí, gente, isso aqui também vai de acordo com o tamanho que vocês
querem fazer no comprimento do casaquinho, e se vocês tiverem aumentado o casaquinho nas costas, também vai ter que aumentar essa quantidade aqui, até começar as diminuições, tá bom? Que é na altura ali do peito de vocês. Então, eu fiz por 4 vezes a sequência da nossa trama, sem diminuir, depois passei a fazer diminuição aqui na carreira de ponto baixo, e fui fazendo até eu encontrar aqui um número similar, não necessariamente igual, similar ao meu ombro que eu já tinha deixado aqui estipulado, tá? De 20 pontos. Fiz a mesma coisa do outro lado, só que espelhando a diminuição. Então, por que a gente tem que fazer diminuição de um lado numa face e diminuição de outro lado na outra? Justamente porque a gente precisa ter, né, esse detalhe, que é o que faz com a carreira do meio ponto alto, voltados para frente, né? Ficar com as trancinhas aparentes. Vocês vão observar que se eu fizesse diminuição no mesmo sentido, eu ficaria com uma peça do avesso e uma peça do lado direito. Então, a gente faz isso justamente por conta da trama. Agora eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer para a parte da lapela do casaquinho e também para o detalhe da lateral, tá bom? É a mesma coisa, o mesmo número de pontos, é a sugestão, vocês podem mudar isso de acordo com a necessidade de vocês e gosto de vocês. Eu vou fazer aqui 9 correntes e vou trabalhar pontos altos. Já fiz o primeiro, aqui eu tenho o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, tá? Então, a gente vai ter essa espessura aqui, né, de lapela. Se vocês gostarem mais larga, vocês podem fazer. É só fazer mais correntes e tá tudo certo. Fez os pontos altos, você vai virar, sobe uma corrente, aí vocês vão fazer um ponto baixo somente aqui na segunda alcinha da corrente e mais 2 correntes. Assim, a gente tem como se fosse um ponto alto para iniciar. Ao invés de fazer só 2 correntinhas ou 3 correntinhas, isso aqui, esse ponto baixo aqui, dá um pouco mais de corpo. Aí, vamos pro próximo. 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz os 6 pontos altos, vou virar o trabalho novamente e vou fazer tudo de novo. Só no primeiro que eu faço esse ponto baixo com 2 correntinhas, tá? E depois sigo normalmente fazendo ponto alto. Para a lapela, vocês vão precisar já estar com as partes prontas, com os marcadores conectando tudo, para vocês conseguirem medir a quantidade necessária, tá bom? De carreiras de centímetros. Então, vocês vão fazer uma tripinha bem comprida, seguindo isso aqui só, para vocês conseguirem contornar o casaquinho. Tem que ser do tamanho que contorne todo o casaquinho, tá bom? Toda a frente aqui, a gola, vai medindo com a ajuda dos marcadores e vai testando. Agora, a gente vai unir o nosso detalhe aqui de lapela, né, em todo o nosso casaquinho. E a gente vai fazer isso com uma união em ponto baixíssimo. Minha dica é para que você já deixe isso organizado com os marcadores, tá bom? Para te ajudar nessa hora de união. E como que eu vou começar? A gente vai colocar um ponto, uma corrente aqui na nossa agulha para iniciar, né? Como se fosse uma correntinha. E a gente vai começar da seguinte forma: tira a corrente da agulha e eu vou pegar ela de trás para frente, tá? Para passar ela aqui para frente do meu trabalho. E aí, a gente vai fazer uma união que eu costumo fazer nas minhas peças de vestuário, porque eu gosto bastante, eu acho que fica bem discreta e bem feita, tá bom? Então, a gente vai pegar sempre na perninha, nesse caso, né, que a gente tem cabeças de ponto na perninha de dentro, e vamos fazer ponto baixíssimo. Aqui, a gente tem laterais de pontos, certo? A gente não tem cabeças de ponto. Então, a gente vai sempre pegar uma argolinha só,
nos pontos que estão mais, né, nas laçadas que a gente tem mais aqui na extremidade. Então, você vai na mesma direção. Peguei uma da lapela e agora eu vou pegar uma aqui do trabalho. Lá, vou passando, laçando tudo e fecho num ponto baixíssimo. Vou pro próximo, ó, pego uma perninha da lapela, uma perninha aqui do meu ponto barra e vou fazer um ponto baixíssimo. Vai tensionando direitinho aqui, para não ficar uma corrente muito maior que a outra. Faz de forma que as correntes estejam relaxadas, para não ficar repuxando, e você vai trabalhar isso em toda a sua lapela. Quando você chegar, né, passar do ponto barra, você vai ter lateral de ponto com lateral de ponto. Então, você não tem mais as cabeças certinhas de ponto para você colocar só na segunda alça, que nem a gente tem aqui. Mas tudo bem, você vai fazer da mesma forma, pega só uma laçadinha, só um fiozinho de um lado e um do outro. Mantendo sempre a mesma direção para não unir torto, né? E por isso que eu falei para vocês colocarem o marcador, porque isso ajuda vocês a organizarem o trabalho e vai seguir dessa forma até lá no final. Depois de vocês terem unido tudo, chegou aqui no finalzinho, pode cortar o fio. E uma diquinha é vocês passarem assim, deixar a laçadinha que tava na agulha e passar a pontinha do fio para ficar um acabamentozinho aqui mais bonitinho na beiradinha. E aí pode vir aqui para trás e esconder, com a ajuda de uma agulhinha mais fina, esconder esse fiozinho que sobrou para vocês arrematarem um pouquinho mais para cima, nunca bem na beiradinha, porque o nó na beiradinha fica querendo soltar e também querendo aparecer, né? Então, a gente esconde o máximo que dá. Pode dar uns 2, 3 nozinhos, um em cima do outro. Aí, essa pontinha que sobra, eu escondo mais uma vez, por mais um ponto, e depois corto. Pronto, a gente já tá, então, com a lapela toda presa. Depois de a gente ter colocado a nossa lapela, a gente vai fazer um acabamento em ponto baixíssimo aqui também, pra não ficar acontecendo isso aqui nas pontinhas, sabe? Então, a gente vai dar um pouquinho mais de peso e fazer um acabamento simples aqui em ponto baixíssimo. Então, só a gente colocar a agulha, trazer a laçada de trás pra frente. E vamos trabalhando ponto baixíssimo em todas as lateraisinhas aqui, acompanhando a nossa lapela. Dica é você contar quantos pontos você fez, quantos pontos baixíssimos você fez nessa lateral, por exemplo. Conta mais ou menos quantos deu até aqui a parte do pescoço, para você distribuir um número similar aqui do outro lado. E importante também, não faz muito apertado para não repuxar essa peça aqui também, tá? Fazer muito apertado também vai fazer isso aqui ficar levantando. Então, vai fazer de forma que fique acomodado, mas dê um pouquinho mais de peso e corpo aqui para o nosso acabamento. E agora, a gente tem que unir essa parte aqui do ombro, que eu falei pra vocês que a gente uniria com o fiozinho rosa. Então, vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer também com um ponto baixíssimo. E aí, a gente vai fazer a união da mesma forma que a gente fez a costura também da lapela. Então, entra em uma de um lado e uma do outro lado e faz baixíssimo. De novo, venho pro próximo, só numa alcinha e uma alcinha aqui do branco, da cabeça do ponto. Laço e fecho num ponto baixíssimo. Se vocês não tiverem ficado com o mesmo número de pontos, já conta mais ou menos quantos pontos tem de diferença. Se precisar, também dá para compensar com um ponto baixíssimo, de, por exemplo, fazer 2 pontos no mesmo espaço. Por exemplo, eu preciso usar 2 vezes o espacinho do branco aqui. Não tem problema, vocês podem fazer, porque não mostra, tá vendo? Então, quando vocês forem fazer o ponto baixíssimo, já conta mais ou menos quantos pontos vocês têm, para vocês fazerem essa união certinha, tá? Então, tá vendo? Essa é a trancinha que vocês vão ter aqui de detalhe no acabamento, pra gente dar essa gracinha aqui de introduzir o rosa, né, nas costuras. Se você não gostar, você pode fazer tanto com o verde quanto com o branco, sem problema nenhum, que vai disfarçar aqui ao longo da trama, tá bom?
É muito importante que todas essas costuras que vocês forem fazer, vocês não apertem muito, tá? Os pontos, porque costuma repuxar se a gente apertar demais. Então, deixa sempre o mais relaxadinho possível para vocês conseguirem ter um caimento melhor. Vai fazer essa costura dos dois lados. Depois de a gente ter feito essas duas costurazinhas aqui, que junta o nosso ombro com a frente, prendido toda a lapela, a gente vai poder fazer a união da lateral por fim. Vocês precisam medir aqui o tamanho da cava que vocês precisam para passar o braço de vocês. Vistam direitinho nessa hora. É um casaquinho justo, então vocês não vão usar com nada por baixo, a não ser o top. Mas meçam direitinho para não ficar muito apertado, tá bom? Então, vamos medir bonitinho. E aí, vocês podem colocar um marcador de carreira para sinalizar para vocês aonde que vai ser essa cava, para a gente conseguir fazer, então, a lateral do nosso casaco, somente a quantidade que a gente precisa. Por que eu não vou passar uma quantidade exata aqui nesse vídeo? Justamente porque vocês podem ter mudado aí de acordo com o tamanho, o comprimento que vocês querem, o casaquinho, tá bom? É importante que vocês meçam, porque cada cava vai ser diferente também, de corpo para corpo. E aí, sim, a gente vai fazer a união dos dois lados. E prestem atenção para encontrar direitinho os desenhos aqui, né, da nossa trama, tá? Na lateral. Você já vai ter marcado a quantidade de tamanho que você precisa para cava. E aí, você vai ir medindo até você ter o tamanho que chegue aqui na barra. Então, você vai fazer duas peças do tamanho da sua cava até a barra, com o ponto barra em ponto alto, do mesmo jeito que a gente fez a lapela da frente do casaco. Para a gente fazer a parte da manga, a gente vai precisar passar uma carreira de ponto baixíssimo aqui, em toda a nossa área da cava, dando a volta completa, na cor rosa, tá? Por quê? Porque a gente vai manter sempre esse acabamento que a gente tem feito ao longo do trabalho também na parte da manga. Depois a gente vai trocar e começar o nosso padrão também com o verde lima e dar sequência na parte da manga, tá? Então, aqui também, muito simples, eu sugiro que vocês comecem pela parte aqui da axila para facilitar e ficar mais discreto. Introduza a agulha bem no cantinho e traz uma laçada para frente. E aí vocês vão trabalhar com o ponto baixíssimo em toda a cava. Aproveita nessa hora para tensionar um pouquinho aqui nessa parte da cava, para já firmar um pouco mais aqui a cabeça dos pontos. E para não apertar demais na região do braço, tá? Para depois não ficar entortando a manga de vocês. Então, e aqui, gente, não tem um número correto de pontos, porque a gente tem lateral de pontos, mas a minha sugestão é, aqui onde eu tenho duas carreiras de ponto baixo, vocês encaixam 2 pontos baixíssimos. Nas carreiras que vocês têm um só de meio ponto alto, acho que cabe um só ponto baixíssimo. Na carreira que tem ponto alto, cabem 2 pontos baixíssimos. E aqui também na carreira que a gente tem duas de meio ponto alto, que é na bege, também cabem de 2 a 3 pontos baixíssimos. Então, façam a distribuição, testando, de acordo aí com a tensão de ponto de vocês. Façam um teste primeiro, veja se ficou tudo organizado, não tensionado demais, não repuxando. E aí você segue, conta o número que você fez em um braço e faz no outro o mesmo número. Quando você tiver dado toda a volta aqui na cava, tá? Aí vocês vão ver, gente, se ficou muito ponto, se ficou querendo embabadar, ficou muito mole. Aí vocês diminuem o número, tá bom? Se é a primeira. Aí vocês vão fazer o teste na primeira para fazer a contagem de quantos pontos vocês têm e aí sim fazer a mesma quantidade lá do outro lado, tá? Então, fez os primeiros pontos baixíssimos no rosa, vocês vão cortar quando vocês chegarem onde começou. Depois de vocês terem feito isso com o rosa, vocês vão fazer a mesma coisa com o verde lima. Então, a gente vai pegar o verde e a gente vai fazer o ponto baixíssimo, só que agora a gente vai passar só aqui nas alças de trás. A gente vai deixar a corrente rosa pra frente. Então,
vai achar um primeiro ponto que você escolher para começar e você vai colocar a sua agulha só na alça que tá para trás do ponto baixíssimo que você fez, tá? Porque a gente não vai tampar esse ponto baixíssimo rosa, a gente vai só fazer agora a base para a gente começar os pontos baixos da carreira. E por que que eu tô fazendo assim? Porque se a gente engatar o ponto baixo direto aqui, a gente some com o acabamento que a gente quer que fique visível, que é a trancinha rosa, né, pra frente do trabalho. Então, pegando só nas alças de trás, eu vou fazendo ponto baixíssimo agora no verde. Então, ó, vocês vão olhando aqui e vão colocando sempre pra trás do ponto baixíssimo rosa que vocês têm. Então, não vai fazer no meio do ponto baixíssimo, tá vendo? Vira um pouquinho o trabalho que vocês vão encontrar a alcinha que ficou aqui disponível. E aí, vocês vão colocando o ponto baixíssimo de vocês nessas alcinhas. Depois da gente ter dado a volta completa no verde, a gente vai precisar arrematar esse fio e depois conectar novamente, porque a gente vai trabalhar, como eu falei pra vocês, indo e voltando, tá? Então, a gente vai cortar o fio aqui. Depois, então, de ter encerrado, a gente vai conectar o nosso fio novamente. Vou fazer aqui uma corrente inicial, para ficar mais fácil para prender. E a gente vai trabalhar o ponto baixo pelo avesso, tá? A primeira carreira. Então, vocês, depois de terem medido direitinho, onde é o meio, onde vai começar, a gente vai pegar só uma perninha do ponto, então, só a que tá mais pra dentro, tá? Sua agulha vai pegar só a segunda alcinha do ponto baixíssimo que você fez no lima e vai trabalhar ponto baixo, tá? Então, vocês vão ter o lado direito pra dentro da manga e o lado avesso aparente pra fora. A gente tá fazendo assim, começando a nossa trama, porque a gente fez todo o começo da trama também com o avesso do ponto baixo, certo? E isso faz com que a gente tenha esse lado onde faz o detalhe do meio ponto na carreira bege, voltado para fora na manga também. Cheguei aqui no meu último ponto, então vou virar o meu trabalho, né? Para eu ter agora as costas do ponto baixo que eu acabei de fazer voltadas para fora. Passo o meu fio e vou voltar fazendo ponto baixo. Bom? Então, faço uma correntinha de início de carreira e vou colocar pontos baixos nos espaços normais em todos os pontos. Lembrando que nessa segunda carreira de ponto baixo, a gente vai fazer diminuição lá na área da axila, tá? E aí também vai ser de acordo com a necessidade de vocês. Se o braço de vocês for um pouco mais cheinho, né, nessa parte aí de cima do braço, não precisa fazer diminuição ainda nesse momento. A gente pode deixar para fazer diminuição só quando chegar mais aqui no antebraço, que a gente vai querer que fique mais justo, tá bom? E aí vocês vão diminuindo nas carreiras de ponto baixo, conforme está escrito na receita de vocês. Lembrando que a gente está fazendo assim, deixando a abertura para cima, porque a gente vai fazer a costura aparente com os detalhes de fenda aqui na nossa manga, tá? Caso você não queira, você pode jogar esse fechamento para baixo e não dá para fazer de forma circular, porque a gente precisa, né, manter o desenho da trama de todo o casaco que foi feito em vai e volta, tá? Para aparecer os dois lados dos pontos. Eu tô chegando aqui na parte da axila e eu vou distribuir as minhas duas diminuições aqui nessa parte onde fica bem escondidinho embaixo do braço, tá? Vocês podem fazer diminuição de duas maneiras. Podem fazer trazendo uma laçada, depois outra laçada no espaço seguinte e fechando junto. Isso já faz com que dois espaços se tornem um único ponto. Como vocês também podem simplesmente pular um espacinho. Então, eu fiz um ponto baixo aqui, pulo esse e pego no outro. Faço mais um ponto, pulo esse e vou pro outro, tá? Vocês vão fazer duas diminuições aqui nessa região, caso seja necessário fechar um pouco mais essa cava. Todas as outras carreiras das outras cores não terão diminuição. Toda vez que você quiser colocar uma diminuição para acompanhar o desenho, o tamanho do seu braço, deixa para fazer na segunda carreirinha de ponto baixo,
das carreiras depois das carreiras brancas, certo? Porque aí a gente tem uma quantidade ok de diminuição, a não ser que você sinta a necessidade de fazer mais, e aí você vai experimentando e testando. Gente, é importante que vocês prestem muita atenção na hora das trocas das cores para sempre ir virando, né, as carreiras, não esquecer e engatar. Tá vendo que aqui eu tenho o lado direito do ponto baixo? Não posso engatar o meu ponto meio alto no bege na mesma direção, porque senão eu vou ficar trocando o sentido dos pontos. Então, se eu fui pelo direito, agora eu volto com a cor nova pelo avesso, nos meios pontos altos, tá? Então, engatei, fiz um ponto baixo com uma correntinha e depois sigo normalmente fazendo os meus meios pontos altos e nessa carreira, como eu falei para vocês anteriormente, sem diminuição. E eu fui fazendo e a minha terminou no branco, mas claro que não precisa terminar no branco, né, na sequência, porque vocês têm que terminar aonde o braço de vocês, o comprimento do braço de vocês se adequa, né, gente? Então não precisa ficar preso necessariamente a isso. O meu deu certinho para terminar na sequência da trama mesmo, né, que a gente começa no verde e fiz todas as carreiras, deu para terminar no branco. Mas não se apeguem tanto a isso. Depois que a gente terminou a manga e a gente tá com a manga toda aberta, toda arrematada, a gente vai trabalhar uma carreira inteira de ponto baixíssimo no cor-de-rosa, do punho até passar aqui pelo ombro e descer de volta, tá vendo? Eu já fiz aqui, não tem mistério, tá? É só vocês engatarem a laçada aqui e trabalhando ponto baixíssimo pelas lateraisinhas, como a gente fez já em outros momentos aqui da nossa peça, né? Quando a gente foi começar a manga, então é só ir distribuindo e contar, né? Mais ou menos quantos pontos baixíssimos vocês fizeram de um lado da manga para fazer uma quantidade bem similar, ou se possível igual, distribuindo aqui do outro lado também, tá? Depois, então, de vocês terem dado toda a volta, a gente vai poder trabalhar com pontos baixos. Vamos trabalhando ponto baixo, um para cada ponto baixíssimo que a gente tem em toda a volta da manga, tá? Dos dois lados. Depois de a gente ter feito os pontos baixos dos dois lados, chegou a hora da gente fazer a união da nossa manga. E aqui é a hora que você vai delimitar também quantas aberturas você quer e que tamanho elas vão ter, tá? Aqui, gente, isso é muito pessoal e por isso também disse para vocês que o braço, né, a manga, tem que ter diminuições, porque ela precisa ficar justinha para que as aberturas depois apareçam, porque a gente ganha um pouco, né, de centímetros aqui, ó, um dedo e um pouquinho, com esse acabamento. Então, por isso que essa parte da manga precisa estar bem justinha mesmo, como se estivesse apertada, para depois a gente conseguir ganhar essa quantidade que falta para ficar confortável e mesmo assim a abertura continuar aparecendo na hora que a gente vestir o nosso casaco. Então, o fechamento a gente vai fazer daquele mesmo jeito que a gente tem feito, com o ponto baixíssimo, pegando uma alcinha de um lado e do outro. Então, aqui é sugestão, tá? Vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem. Eu trabalhei 13 pontos juntando, depois deixei uma abertura de 11 e fechei novamente e fui aumentando um pouco a abertura. Então, eu brinquei com os tamanhos, eu não deixei sempre uma abertura de 11. A gente vai pegar sempre nas alcinhas de dentro, então eu introduzo em uma e na outra na mesma direção do outro lado e passo por dentro de tudo, fechando um baixíssimo. Depois que você prender a primeira parte, a gente vai conduzir em pontos baixíssimos sempre pela parte de trás da manga, tá bom? Aqui vai ficar para as costas de vocês. Então, aqui eu vou contar 11 espaços, lembrando que esse número não é uma regra, tá bom? Vocês podem dividir conforme a preferência de vocês. E a gente vai caminhando com um ponto baixíssimo, dessa forma, até a gente ter o número que a gente estipulou. Aqui, na hora de retornar para o ponto baixíssimo da união, precisa prestar atenção para vocês novamente unirem sempre na mesma direção aqui da carreira, tá? Então, vou conectar
a minha agulha e já vou começar de novo a minha união com pontos baixíssimos. E agora eu vou unir por 9 pontos. Fiz os 9, agora eu vou deixar uma abertura aqui maior, tá? Porque eu brinquei com essas proporções. Aqui eu fiz pulando 19 espaços. E agora eu vou prender por 13 pontos. E depois que eu prendi esse aqui, eu vou caminhando aqui o último. E a minha sugestão aqui é que você ande 16 espaços. E aí, por último, a gente tem aqui um número de pontos para juntar até o ombro. Isso vai variar, né, de acordo com o tamanho da manga de vocês. Então, aqui sobrou mais ou menos 5, 6 pontos. Depois de terminado, é só vocês cortarem o fio. E agora, com a minha agulha de tapeceira, eu vou levar esse pedacinho de fio lá pra dentro, tá? E vou arrematar aqui pelo avesso. O punho, e aí a minha sugestão é que vocês façam do mesmo tamanho que a gente fez a lapela da frente da manga, como eu falei pra vocês. Então, vocês vão fazer a mesma quantidade, no tamanho que dê a volta. E a minha sugestão é que na hora de prender a gente vai fazer esse mesmo tipo de arremate, mas eu deixei assim, ó, abertinho aqui, não juntei tudo. Caso vocês gostem que fique tudo fechadinho, é só fazer o fechamento também aqui com ponto baixíssimo. Pronto, gente, já tá colocadinho aqui o tamanho da minha manga, bonitinho. E aí é só a gente posicionar, ó. Então, eu vou começar nesse ponto. Eu sugiro que vocês usem o marcador para ajudar vocês. E não vou unir, vou deixar aquela aberturinha que eu mostrei pra vocês. E aí, gente, o mesmo tipo de fechamento que a gente fez aqui também. Aqui, para acabamento ficar melhor, eu sugiro que vocês peguem primeiro no punho e depois na cabeça do ponto dessa última carreira que você tem aí na sua manga. Depois de eu ter terminado de prender, vocês podem fazer um ponto baixíssimo, se vocês precisarem fechar mais um pouquinho aqui, tá? E aí, gente, o acabamento final, tá? A gente vai colocar, descer, ponto baixíssimo, dar a volta aqui pelo punho pra ele não ficar assim, querendo abrir, né, embabadar, e depois, né, subir aqui pra finalizar. Depois de ter dado a volta completa, eu vou simplesmente encerrar o meu fio e arrematar ele também pelo avesso, como a gente fez com os demais. Então é isso, gente, nosso casaquinho tá pronto, prontíssimo pra você usar, mas tá faltando só o nosso top, né? Nosso top pra fazer o conjuntinho. Se você ainda não fez, começou pelo casaquinho, corre lá no vídeo da Si pra você fazer também o seu top e ficar com o seu conjuntinho pronto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E se vocês fizerem, não esqueçam de postar e marcar a gente esse projeto, que a gente vai adorar ver.